Para enumerar o sistema, então, a gente pode vir aqui dar um uname-a, que aí vai trazer algumas informações, vai trazer o hostname, vai trazer o tipo de kernel, que no caso é de Linux, vai trazer a versão, a release daquele kernel, então nesse caso aqui é essa aqui. A gente poderia até pesquisar algumas vulnerabilidades sobre o sistema, sobre o kernel específico, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Aqui ele traz a versão do Ubuntu 24.0.4.1, tá? O Ubuntu, sei lá, SO, vamos botar aqui. Sistema operacional, ficou feio assim, né? Sistema operacional é esse aqui é o número da build dele, e aqui algumas informações que não importam, mas é um x64, né? Arquitetura i64 que está rodando. Outros lugares para enumerar também, o arquivo etc os release, que ele traz um pouco mais separado, né, algumas informações, Ubuntu, a versão bonitinha aqui, aqui fica mais bonito inclusive, do que o que eu anotei, tá? Tem até a distro mais específica ainda, né, o nome daquela versão, daquela release, e acho que aqui é isso. E tem outro arquivo também que é o proc version, que vai trazer aí as informações bem repetidas que a gente já viu. Mas são alguns arquivos diferentes. Pode ser que no sistema exista apenas um, pode ser no sistema que existam os dois, ou outro, e aí vai, tá? Lembrei agora de outros para enumerar a rede. Eu tenho o etc hosts, tá? Às vezes tu acha algum domínio interessante aqui, tá? Algum IP, né? Às vezes tu vai achar algum IP que está configurado aqui manualmente do arquivo do etc host que a gente usou para configurar DNS. Então tu vai achar alguma máquina interna que talvez tu não consiga enumerar por ping, não consiga enumerar de jeito nenhum, mas a máquina está lá alive, né? Tá viva no sistema. Então é comum encontrar aqui dentro do etc hosts. E também tem o resolve conf, né? Que também é de DNS para a gente apontar qual servidor que a gente vai usar para DNS. Nesse caso aqui é o 8.8.8, que é o da Google, né? Mas é comum que dentro de empresas tu vai ter um DNS específico. E aí se tu chegar num servidor do DNS, possivelmente tu vai fazer um estrago. Se tu conseguir pivotar até ele, né? Não só enumerar. Tem o name-r também, que ele vai trazer a versão do kernel só, tá? Caso tu queira pesquisar especificamente sobre isso. Que mais? PSAUX, tá? Listar processos, então botar aqui inteiro, PS-AUX. Por que ele não tá? Por que ele não tá botando? Normalmente ele exibe tudo, né? Dependendo do terminal. Deixa eu dar um Ctrl Z, talvez. Não. Bom. Certo, eu lembrei aqui. STT size, tá? STY size, para a gente ver o tamanho do nosso terminal aqui em colunas e linhas, tá? No caso em linhas e colunas, tá? Nesse caso o tamanho é 35 e 159, tá? Isso é basicamente o que define o tamanho do terminal aqui. E aí se eu diminuir, por exemplo, ele vai mudar, ó. Percebam. Daí a gente vem aqui, nesse caso ele está usando aqui o mesmo tamanho que a gente quando a gente originalmente pegou a shell, né? Então o que a gente faz aqui? A gente usa isso aqui, 35, 159, e daí a gente vem aqui e configura então para esse tamanho. Para configurar para o tamanho, STY também, 35 e 159. Aí agora sim é para aparecer bonitinho. Bom demais. Então aqui a gente vê alguns comandos que estão executando, né? A gente vê inclusive que tem o www está fazendo um netcat aqui na porta, que vem do próprio comando aqui do mkfif que a gente utilizou. A gente pode ver algumas outras informações aqui que podem ajudar. Às vezes a gente vê que tem algum serviço, tipo o Grafana mesmo, executando. Talvez a gente encontre algo sobre o Grafana aqui. A gente vê que está executando aqui o MySQL, né? O MariaDB está sendo executado. E às vezes a gente encontra então alguma informação útil aqui, às vezes a gente não encontra nada, né? Às vezes a gente encontra um monte de coisas que o próprio sistema está rodando por padrão, tá? Tem um cron aqui rodando. Então talvez a gente possa dar uma olhadinha nos arquivos de cron job. E beleza, né? A gente tem que ver aqui o VBox Client rodando do clipboard. Então isso aqui, por exemplo, eu sei que eu estou dentro de uma VM. Normalmente isso aqui não vai ser o caso quando está dentro de um servidor real, né? Não vai ser uma VM, por exemplo. Então aqui eu já tenho um contexto que eu estou dentro de uma VM. E não estou dentro de um Ubuntu qualquer, por exemplo, rodando no core, né, daquele sistema. Ó, tem o nosso Python Bash aqui e beleza. Então esse é o PS AUX. A gente pode rodar o comando history também para ver o histórico
de comandos, basicamente o que a gente rodou aqui na aula, junto com vocês, que às vezes dentro do history, se é um usuário de fato e não é o nosso www, a gente consegue coletar alguma informação útil que nem uma credencial também. O env, tá, que nem eu falei para vocês, é muito comum de ter alguma coisa no env sensível, tá? Nesse caso aqui, por enquanto, nada que seja visível. Estou dentro de um usuário, tá? Depois eu mostro para vocês dentro do usuário, no caso. Nesse caso, o nosso usuário é o www.data, então a gente tem acesso aqui ao var www.data HTML normalmente, né? Pode ser outro diretório, mas normalmente é esse. E aqui a gente consegue ler todos os arquivos do servidor, tá? E aí, é claro, né, pessoal, eu olharia um a um aqui, né, procurando os mais sensíveis, então talvez dentro de CMS tem alguma coisa, dentro de dashboard.php, dentro de admin, tá? Então vamos entrar no admin aqui. E no admin tem alguns arquivos que a gente já enumerou, mas tem também o old.php e o olddb.php. Aí eu posso ver o olddb, porque normalmente é isso que a gente faz, procurar credenciais principalmente em arquivos de configuração de banco, porque a gente tem que conectar no banco de alguma forma, no banco de dados. Então ou vai estar numa variável do ambiente, ou vai estar num arquivo de fato aquela informação, ou no vault e tal. Mas normalmente vai estar numa variável do ambiente ou num arquivo, tá? E isso é muito comum de encontrar, tá? Encontrar credenciais por aí num sistema interno assim. Não é comum de encontrar credenciais em source code de JavaScript, tá? Digo credenciais no sentido de usuário e senha. Tá? Às vezes alguma API, alguma chave de API, sim, tu consegue encontrar. Já não é tão comum, usuário e senha muito menos ainda. Tá? Seja num source code, seja num arquivo chamado senhas.txt que vai estar lá exposto na internet. Agora, credenciais dentro das máquinas é muito comum encontrar, tá? Falo para vocês. E aqui dentro do cat olddb, a gente consegue encontrar então o usuário Joy com a senha Joy1999. E a partir daí a gente pode dar um sujoy para conectar no Joy e aí usar a senha dele, 1999, exclamação. E no caso deu errado. Por quê? Não sei. Joy 999, exclamação. Será que eu configurei errado? Eu acho que eu botei maiúsculo o J. Vamos ver. Joy 1999, exclamação. Sim, eu botei o J maiúsculo e consegui botar a credencial errado aqui. Então, quando vocês forem replicar aí, eu vou trocar esse J aqui, tá bom? Consegui configurar errado a máquina. Mas beleza, agora eu tô como Joy. Eu posso entrar então no diretório home, no diretório do Joy. Tá? Ou também dar um ls-la para ver se eu tenho permissão de entrar em algum outro diretório. Provavelmente eu não vou ter. O Brian sim, que é o Brian, se não me engano, ele está exportando pelo NFS, né? Mas se eu entrar no Ubuntu, ele já não vai deixar a gente entrar. Tá? Então eu entro no Joy. E aqui no Joy, então, beleza, a gente escalou, né? Eu acabei parando de anotar aqui, mas acho que a única coisa interessante é justamente o Joy. Então, credenciais encontradas, que é o Joy, dois pontos, normalmente a gente separa assim, né? O usuário e a senha por 2 pontos, Joy 1999 e exclamação. Show! E aí dentro do Joy a gente poderia repetir, dar um env novamente, ter alguma credencial aqui dentro, dar uma olhada no history dele, nesse caso não tem nada novo. Porque às vezes tu vai dar um history e vai estar salvo. Tu pode olhar o arquivo history também, né? Por exemplo, o arquivo bash history, para ver se tem alguma credencial dentro do bash history. Nesse caso não tem nada. Dentro do bash rc, às vezes tem alguma coisa, tá? Porque é comum o quê? É comum tu portar alguma variável do ambiente no bash rc. Então pode ser que dando env tu já vai encontrar uma credencial que está dentro do bash rc. Ou às vezes tem alguma credencial lá dentro também, à toa, né, para, sei lá, startar algum outro serviço, alguma coisa nesse sentido. O profile também, pode existir alguma coisa dentro do profile, é bom dar uma olhadinha, mas nesse caso aqui, acaba que não vai estar tendo, tá? Claro, tu pode, sei lá, dar um grep "-ri", para ir recursivamente case insensitive, né, com o i, e pesquisar pass, de password, ou sei lá, só password, tá? E daí, por exemplo, usar o barra para pesquisar nesse diretório aqui, e sei lá, um dev barra null, por exemplo, tá? E aí percebam que ele já achou muitas coisas, né? Aqui no caso eu coloquei barra, eu não coloquei ponto, acabei me confundindo, e aqui ele está pesquisando password no sistema inteiro, né? Então eu posso só botar um ponto aqui que fica mais fácil, né? Para pesquisar nesse diretório, e ele já não achou nada. Inclusive vamos ver se ele acharia lá no var www, só de curiosidade, se ele acha alguma coisa aqui dentro. Ó, já achou algumas coisas, mas ó, por exemplo, arquivos do... Achou aqui, ó, que legal. Então o grep nos ajudaria nesse caso aqui se eu já não soubesse que estava nesse arquivo aqui. Beleza? Acho que é isso de numeração então. Já escalamos do usuário, Ubuntu, escalação,
Já escalamos do usuário www.data, né, não do Ubuntu, pro usuário Joy, só nos baseando. E aí a gente já sabe algumas informações aqui dos outros usuários, então a gente pode dar uma olhadinha agora se o Joy tem alguma permissão diferente. Vamos ver qual grupo o Joy pertence. Somente ao grupo Joy. Então beleza, não vai ser por aí que vai ser o nosso Privesc. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Anotem os comandinhos para não esquecer. Lembrei agora, tem o SS que eu mostrei para vocês. A alternativa ao SS é o netstat, tá? Que é basicamente os mesmos, as mesmas flags, tá? Nesse caso aqui, percebam que não existe o netstat, tá? O netstat normalmente é para máquinas um pouquinho mais antigas, tá? Eu acho que, inclusive nem tão antigas, eu imagino com o Ubuntu 20, talvez já tenha aí o netstat. Então o netstat é basicamente que nem o ifconfig que uma vez existia, e percebam que ele nem existe mais também nas máquinas mais modernas, agora é só esse tal de IPA, né? No caso só o IP, né? O A é uma flag. Beleza? Espero que você tenha entendido e vejo vocês aí na próxima aula. Até mais.